Meninas, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer a almofada com zíper invisível. Então, nós vamos cortar um tecido principal de 42 por 42. Eu fiz um quilt nesse daqui, com a manta jade. Eu acho que dá uma firmeza no trabalho e fica bem legal. E você pode usar o mesmo tecido para o fundo, eu optei em utilizar outro tecido. Aí eu deixei o tecidinho simples mesmo, sem a manta. O zíper, ele tem que ser maior. Quando eu costuro o zíper invisível, eu gosto de utilizar um maior do que o tamanho pedido. Então, para essa almofada que é 42 por 42, o interno, né, a parte de trás, e a parte da frente, eu utilizei um zíper maior para costurar. Então, o zíper invisível é esse aqui, né? Então, o direito do zíper não aparece nada e o avesso do zíper é onde está aqui o trilho. Então, é diferente do zíper normal. Então, esse é o direito e esse é o avesso. Nós temos um pezinho para zíper invisível, esse aqui é o da máquina doméstica, então ele tem duas canaletas aqui e o buraquinho por onde passa a agulha. Ele é assim, é um de plástico, também tem de ferro. Esse de plástico é bem baratinho nas lojas do centro, com R$3 você compra um desse. E esse daqui é o da industrial, tá? Então é a mesma coisa, ó. Tem o furinho da agulha, as canaletinhas aqui, que é onde a gente vai trabalhar e eu vou mostrar para vocês como. A maneira de colocar o pezinho na máquina é igual o da industrial e o da doméstica, tá? A gente vai começar tirando o parafuso, não precisa tirar inteiro. Então, você tira o pezinho inteiro, né? O pé sai inteiro. Aí você vem e posiciona ele aqui. E aperta bem. Como aqui o meu volume do zíper tá do lado esquerdo, eu vou posicionar na canaleta da esquerda. Então, eu vou inserir aqui dentro da canaletinha, vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, meninas, eu vou posicionar o meu zíper na canaleta da esquerda aqui, ó. Vou dar uma viradinha nele um pouquinho. E, ó, posiciono. Começo costurando. Dou uns pontinhos. E agora eu vou ter que dar uma jogadinha, assim, pra ele ficar bem certinho, ó. Eu vou dar uma jogadinha pra cá. Viu? É uma jogadinha de leve. Tá vendo esse traço aqui? Aqui dá pra ver bem que o meu tecido não tá reto. Pra ele tá reto, ele estaria assim, né? Sobrando aqui essa reta. Eu dou uma jogadinha de leve pro outro lado. Então, se ele tá na canaleta da esquerda, a minha jogadinha é pra direita. Então, ó, uma jogadinha para a direita, para ele dar uma abertura a mais no zíper. Porque para costurar bem um zíper invisível, o correto é a gente costurar, ó, ele tá aqui, né? É assim, ó. É costurar bem aqui. Então, por isso que a gente dá essa jogadinha para ele abrir um pouco mais. Quanto mais ele abre, mais invisível fica. O problema é que se eu também jogo muito o tecido, eu posso acabar subindo no zíper e eu não quero isso. Então, ó, eu fiz uma costura, ó, onde ficou a costura. Tá vendo? Bem legal. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Com o zíper, então,
preso já no tecido principal, eu vou agora prendê-lo no tecido de fundo, né? No que vai ser o fundo da minha almofada. Que, como eu disse antes, poderia ser o mesmo tecido. Então, agora, direito com direito, tecido bem alinhado, tá? Aqui e aqui. E eu vou vir. Esse é o lado esquerdo do zíper, né? Então, direito do zíper com direito do tecido. Eu já vou colocar alguns alfinetinhos, por quê? Para alinhar, eu deixo o zíper fechado, mas eu vou ter que abrir o zíper para costurar. Então, eu vou colocar uns alfinetes só para garantir que o tecido tá no lugar certo. E aí, eu vou tirando depois. Prontinho, alfinetado. Então, agora eu abro o zíper para fazer a costura. Então, eu vou costurar desse lado aqui, né? E, novamente, o meu zíper o volume do zíper tá do lado esquerdo. Tá aqui. Então, eu vou colocar na canaletinha do lado esquerdo, que nem eu fiz da primeira vez. Então, agora, posiciono o zíper na canaleta do lado esquerdo, faço uma aberturinha aqui. E a mesma coisa, a gente vai costurar e vai dar uma jogadinha pro outro lado. Então, meu zíper tá na canaleta esquerda, eu dou uma jogadinha pra direita. Pronto. Agora a gente vai fechar o zíper para ver se deu tudo certo. E o nosso zíper invisível está invisível. Certo? Então, agora nós vamos juntar direito com direito, tecido com tecido, e nós vamos costurar a volta toda. Então, agora a gente precisa abrir um pouco do zíper, que é por aqui que a gente vai desvirar. Posiciona direito com direito. Vou trocar o pezinho agora pelo pezinho normal da máquina. Retiro o parafuso, melhor, abro o parafuso, né? Não precisa retirar. Retiro o pezinho, coloco o pé novamente, o pé normal, e fecho o parafuso aqui, apertando bem, tá? Para dar o acabamento no zíper invisível, o ideal agora é a gente fazer uma costura bem aqui, tá? De uns 2 centímetros, então a medida aqui de um dedão pode ser.
Então, eu vou vir aqui e vou só fazer essa primeira costura. Eu vou chegar mais próximo aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, bem aqui, uma costura de uns 2 centímetros mais ou menos, que é o que vai dar acabamento no zíper invisível. Então, ó, eu trago os dois pra cá. Eu vou colocar um alfinete aqui, só para manter no lugar aqui os dois. Então, ó, fica assim. E aí, agora, vamos costurar. Mais ou menos 2 centímetros, tá? Essa costurinha aqui que eu vou mostrar pra vocês como que fica. Como fica daí esse acabamento aqui no final do zíper, ó. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado, só que o outro lado o zíper tá aberto. Então, aqui do lado aberto, ó, nós vamos fazer a mesma coisa, juntar aqui o zíper pra cá, ó. E aí, nós vamos passar a costura bem pertinho aqui da outra. A mesma coisa, 2 centímetros, 2 centímetros e meio. Então, agora nós vamos costurar a volta toda, tá? Da almofada. Não precisa deixar abertura porque nós vamos desvirar pelo zíper. Então, eu vou vir aqui agora e vou costurar. Eu vou manter meu zíper assim, tá? Pra costurar agora, meninas, ó. Feito, podemos cortar os excessos aqui de zíper. Então, agora, nós vamos desvirar pelo zíper. Ajeitamos os cantos com um alfinete. E a nossa almofada com zíper invisível. Tá pronta. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Entenderam tudo? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp.
que assim que der, eu respondo para vocês. Tá aí a nossa almofada com o zíper invisível.